Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com e é um grande prazer ter você, teleinternauta, aqui com a gente. E lembrando sempre que você me ajuda a fazer o programa. Então, manda suas perguntas, manda suas considerações, porque nós estamos aqui para responder e para falar. Hoje, eu vou fazer um programa com um colega de muito pouco tempo, né? E que vem mostrando um trabalho muito interessante, né? Além de ser cantor, agora apresentador de um programa aqui na UpTV, que é o Fino da Voz. Um programa que vem dando o que falar, porque está discutindo também a questão da música, dos cantores, desse mercado de trabalho que vem crescendo e também daquelas dificuldades que todo mundo tem. Hoje eu estou recebendo aqui no programa, com um enorme prazer, o Cosmo Brunetti. Tudo bom, Cosmo? Obrigado da tua presença aqui e vamos conversar, vamos falar. Obrigado da tua presença aqui hoje, quase que apagando um grande incêndio, né? Ah, imagina. E vamos lá conversar um pouco. Ô, Chico, isso é um presente para mim, né? Tá com você, tá aqui na UpTV e ter sido acolhido, né? Pela UpTV, ter sido acolhido por você. Muito bacana, muito bom. Eu estou muito contente e espero que a gente possa conversar bastante, bater um bom papo. Mas isso que é o bacana dessa história toda, né? É que o Cosmo vem para somar aqui na UpTV e, por coincidência, é um grande cantor, né? Que vem com um trabalho muito sério já há alguns anos, né? Com essa questão da música, mas tudo tem um mas, né? A gente tem hoje um programa um pouco diferente para você, teleinternauta, que me acompanha todos esses anos, né? Aliás, o mês que vem o programa faz 3 anos, né, de vida, né? Bacana. E sempre com uma entrevista bacana, né? Sempre com alguém, sempre tendo o que dizer. E hoje, invertendo um pouco os papéis, né? Na maioria das vezes, os colegas que vêm para cá para fazer entrevista, ele começa lá na tenra idade, e aqui hoje nós temos um caso invertido. Uma pessoa que teve uma vida completamente diferente de arte e que depois de um período da sua vida profissional, depois de uma estabilidade profissional, volta para a arte. Então, hoje a gente tem um caminho inverso de que todos os programas que nós fizemos. E nós vamos começar por isso. Opa, Cosmo, vamos lá. Me diz uma coisa, me conta, como é que você chegou, como é que foi a tua vida, né? A tua vida de infância, como é que você começou a ter esse olhar para a arte, né? E como é que foi a sua vida antes de você chegar a este cantor, apresentador? Me conta um pouco da tua trajetória antes. Puxa vida, que felicidade. Na realidade, eu me lembro que com 5, 6 anos de idade, eu ouvia Nat King Cole. Nat King Cole. Nat King Cole. Eu me lembro que teve um estalo, assim. Eu peguei um disco do Nat King Cole, aquela pessoa sorrindo e consegui colocar no LP na época, e coloquei na vitrola. E quando eu ouvi cantando When I Fall in Love, Fascination, aquilo foi um estalo para mim, foi um estalo e eu comecei a pensar em música, eu cantava sozinho, aquela coisa da criança, né? Sim. Que fica tal. Mas então você já tinha uma influência também, porque se o seu pai tinha discos, o seu pai também, seu pai e sua mãe também já tinha uma influência nessa questão musical. A minha mãe tinha. A minha mãe cantava, não foi profissional, foi quase profissional, mas nós tínhamos muitos discos em casa. Sim. Então, e sábado, domingo, eles colocavam bastante discos, né? Que era o dia que a família se reunia. Que antigamente as famílias se reuniam para almoçar, né? Para almoçar, então domingo na casa do meu avô tinha aqueles discos mais do tango, mais do bolero, tal, cantores brasileiros, tal. E aquilo ficou em mim. A música. Aquilo impregnou. E lá eu entendi quem eu era. Você nascido onde? Em São Paulo? Eu nasci no Bexiga. Então, você também nasceu num lugar, né? Que é pouco movimentado musicalmente, né? Ali é muito rico ali, né? Do lado do Cine Rex. Inclusive assisti o filme. Quando eu assisti o filme Cinema Paradiso. Que é um escândalo de... Escândalo. É tudo, né? É tudo. Aquilo é uma homenagem ao cinema, né? Cinema, um tudo. Tributo ao cinema, né? É tudo. E aquele menino, o Totó,
Sim. Era eu, assim, porque eu nasci ao lado do Cine Rex e eu me enfiava no Cine Rex. É onde era o Teatro Aquários. Isso, exatamente. Foi virou Zácaro, Aquários. Depois virou hoje é uma igreja, né? Não é Ou virou nada, está fechado. Tá fechado. Está fechado. Enfim, Que ali, aliás, pena. era um teatro maravilhoso. Maravilhoso. Então, ali era cinema, então? Era um cinema. E meu avô tinha muitas histórias engraçadas no cinema, porque era um programa também, ir ao cinema. Ao né? cinema. O meu avô, ele ficava ao lado do cinema. Brunetti italianaço, né? Italiano, era Checca e Brunetti, né? Então o Bexiga era muito legal, porque era um teatro ao céu aberto, né? Você estava lá... Provavelmente, deixa eu uma curiosidade, provavelmente você deve ter encontrado com a Dona Irã Barbosa. Ele estava sempre lá, ele era amigo do meu avô. Era amigo? Amigo do meu avô. E eu via ele conversando, ele estava sempre lá. Ou seja, um ícone da música brasileira, né? É um ícone. Do samba, com uma visão, samba paulista, né? Samba paulista, uma visão impressionante, bacana, assim, singela, né? Você chegou a conhecer? Você chegou a conversar com ele? Não, porque eu era criança, né? Quando eu cheguei a vê-lo lá, né? Mas você lembra de ter visto? Me lembro, com um chapeuzinho. Sim. Super simpático, super bacana. Então eu até estou escrevendo um livro em cima do Bexiga, né? Porque eu encontrei num evento, uma questão de 10 anos atrás, sabe aquelas histórias que você sabe metade? Eu encontrei uma pessoa que sabia a outra metade, né? Que bacana. Dos personagens, porque você ia adorar ter vivido lá, porque era um teatro. Então você via o porta-estandarte, a porta-estandarte e o mestre-sala da porta-bandeira, da Vai-Vai. Vai ali, né? Na época, eles eram casados, então eles iam fazer compras, mas eles flutuavam na calçada. Daqui a pouco vinha um outro... Gente, fecha a porta que o Rubens Louco está chegando. Aí todo mundo fechava a porta, o comércio parava a vida. Vinha um Rubens Louco, que era um senhor enorme, louco. Então ele saía gritando, pulando, chutando as portas, ele passava gritando, aí no final acabavam... Aí o comércio voltava ao normal. Quer dizer, são histórias do Bexiga, né? Histórias do Bexiga. Histórias do Bexiga, né? É uma coisa, assim, que dá um livro, né? E sem contar que lá no Bexiga tem o Teatro Sérgio Cardoso, que é atrás, né? Que pertinho, ali... questão de o quê? De uns 200 metros. 200 metros, né? do... Você tem o Teatro Sérgio, hoje o atual Sérgio Cardoso, que lá, parece que, se eu não me engano, a Nídia Lícia trabalhou lá, o Sérgio Cardoso mesmo. Sim. Trabalharam lá. Eu cansei de ir naqueles teatros lá. Porque eu sempre gostei muito de teatro. E o Bexiga tem essa coisa do meio Broadway, né? Meio, né? Off-Broadway. Off-Broadway, exatamente. Tem alguns dos seus... Não, eu diria que a Broadway brasileira, porque você tem os teatros, os grandes teatros ali, né? Que é aquele quadrilátero ali. Quer dizer, então você estava embebido de cultura eu respirava na sua... cultura, porque me lembro que o Hair estreou lá e com vários artistas que eu não sabia bem quem era, mas eu sabia que eram conhecidos, que ficavam lá, ficavam lá, perto do meu avô, porque meu avô tem uma outra história maluca por trás, né? Meu avô era um grande boêmio, ele teve que largar tudo, jogador da noite, teve que largar o típico. E ele largou tudo para casar com a minha avó e comprar numa tinturaria. A sua avó que acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Não, e ele... A tristeza desse senhor. Não, mas ele continuou, assim, nunca passou... compraram numa tinturaria, né? Tá. E nunca passou uma peça de roupa, mas ele ficava com a piteira dele na porta da... Só olhando o movimento. E ali também, outra coisa, olha, é incrível, porque ali você tem também o TBC. TBC, né? Na Major de um pouco mais abaixo, né? Sim. Que era também um fervilhão, porque sempre foi um fervilhão de... E agora tem lá o teatro, o teatro lá na Brigadeiro dos Antônio. Então, sim, ali tem vários, né? Que era o antigo Cine Paramount, né? Sim, tem o Abril, que é o Abril, exatamente, Teatro Abril. Tem o Abril, tem o teatro Bibi Ferreira. E o teatro agora, o Teatro Brigadeiro. Teatro Brigadeiro, é um em frente do outro. É a vocação, né? Teatro Brigadeiro, exatamente. E mais acima, o Ruth Escobar. Sem contar aqueles que desgarram já para a Praça
A Praça Roosevelt, que tinha o Teatro Imprensa, o Teatro... Enfim, o Oficina, são todos aí, o TBC, o Sérgio Cardoso. O negócio do teatro é lá. Era lá, impressionante, né? Impressionante. Então você teve uma influência também grande na tua infância, também de teatro naquele lugar. Muito. E eu observava também o que era interessante, além dos filmes, né? A gente assistia os filmes domingo à tarde, nós íamos no cinema. Sim. Então, muito da minha educação, comportamento, veio do cinema. Lá eu aprendi, assim, comportamento, como vestir, porque normalmente é o herói, né? Sim. O herói era aquele cara que se comportava de tal jeito e tinha uma mensagem bacana. Então, era uma educação para mim. Eu ia ao cinema com olhos de vou aprender. Sim, você comentou no início da entrevista essa questão do Cinema Paradiso, que foi um dos pontos que te também influenciou por aquele menino, que é um menino que vive... Me emocionou muito esse filme. Esse filme é maravilhoso. Aliás, você que está assistindo o programa, não deixe de assistir esse filme, né? Cinema Paradiso é um ícone, né, do cinema, falando de cinema, né? Falando de cinema. Metacinema. É aquela coisa do italiano, né? Aquela sensibilidade assim absurda. E eu era uma criança que eu gostava do cinema, então eu entrava no cinema à tarde, eu ficava brincando no cinema. Sim. E eu ia lá na sala de projeção, o pessoal me dava bronca, porque o filme, na época, pegava fogo sozinho, né? Você lembra disso? É o filme, né? É o filme e tal. Então, quando eu vi o Cinema Paradiso, inclusive num show que eu faço, eu canto a música do Cinema Paradiso quando eu homenageei o meu pai. Sim. O tema de amor do Cinema Paradiso. Mas então aquele filme me pegou muito, né? Porque trouxe muito Bexiga. E como é que você vai? Tudo bem. Aí você é aquele menino lá do Bexiga que tinha tudo para ser um ator, tudo para ser um cantor, porque tinha uma influência muito grande, né? Desse convívio, né? Isso. Por onde vai o Cosmo? Como é que... Aí tem um momento na vida da gente que a vida vai te levando, né? E eu tinha que trabalhar. Então eu comecei a trabalhar, fui pegando os empregos que dava para fazer e tal. Aí eu acabei entrando, aí com 12, 13 anos, no jornal, Diário da Noite, naquela época, Diário da Noite. Acabei me encaminhando, assim, para ter que pagar conta, né? Ganhar dinheiro e tal. Então eu fui fazendo a minha vida no momento em que eu cheguei a uns 18, 19 anos e tal. Conheci minha esposa com 20. Falei, eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, aquela coisa e tal. Aí eu fui trabalhar de vendedor. De vendedor? Vendedor. De vendedor. Mas eu sempre procurei, bom, já que eu estava lá, aquela coisa, deixa eu fazer esse negócio direito, né? Sim. Deixa eu aprender e tal. E aí fui sobrevivendo, até que acabei tendo uma promoção aqui, uma promoção ali, a minha vida se encaminhou por ali. Para a questão de vendas. De vendas, trabalhando em multinacionais. Como vendedor. Mas é engraçado porque assim, a tua influência ainda era uma influência mais artística ainda, né? Não, pelo que você viu. E aí você começa a vender. Aí a gente já começa, porque assim, eu estou falando isso porque eu estive há poucos, né, num workshop, né, também trabalhado com o Cosmo, né, falando sobre essa questão do empreendedorismo, né, dentro de qualquer situação. Então, aqui hoje, né, a gente está também vendo de novo esse caminho, né, de ser empreendedor. Quer dizer, então você vai trabalhar com vendas. Isso. E você já vendia alguma coisa? Como é que é essa história de vender? Porque nada. Vender não é para qualquer um também, eu acho, né? Não, mas eu não vendia nada. Eu me deram uma pasta e disseram, olha, você vai vender. E me disseram o seguinte, ó, você vende naquela região. E eu fui vender, aquele sofrimento, né? Você vai vender o quê? Que a história é boa também. Eu fui vender livros. Livros. Eu escolhi o pior. O pior, né? Porque, aliás, quando eu era criança, tinha uma questão muito interessante, que a gente tinha muitos vendedores de livro e Tinha muito. A Barça. Então, a Barça. Quem tinha, a família que tinha a Barça, você que é um pouco mais velho, vai lembrar da Barça. Né? Então... Fazia parte da decoração. Da decoração da estante, das casas, né? Então você tinha que ter a Barça, né? Aí eu fui vender, bom, vou ter que fazer uma primeira visita. Aquilo que eu contei. Aí você entra não tenho a menor ideia de nada. Aí eu entrei, teve um senhor que veio falar comigo, ele falou,
que você está fazendo? Eu falei, eu sou vendedor, vendo livro. Ele falou, ô, meu garoto, pôs a mão no meu ombro, foi andando comigo, olha, vem aqui, vamos lá, me levou até uma porta, abriu a porta, eu saí na rua. Não, mas esse caminho de vendas não é uma coisa simples mesmo. Vendas é um processo, por incrível que pareça, eu gosto de entender as coisas, né? Qualquer lugar que eu esteja, eu quero entender direito. Vender é um processo científico, sabe? Tem uma ciência pesada por trás, que tem a ver com o ser humano, tem a ver com entender produto, você achar os argumentos, você querer bem a quem você está vendendo. Aquela coisa de, aqueles argumentos, vou vender, se alguém faz isso, está entrando num caminho muito errado, né? Muito errado, porque a melhor forma para um cliente gostar de você é você gostar dele, é você praticar realmente ser um ser humano bacana. Essa é a melhor técnica de venda que eu conheço. Gosta da pessoa com quem você está falando? Você não precisa. Eu acho que tem que ter um respeito, né, com a pessoa que está comprando, né? Tem. Porque assim também é um processo, né? Porque o vender é uma coisa assim de a pessoa precisa estar querendo também, prezando aquilo e você chegar no momento certo para poder fazer alguma coisa. Na verdade, você precisa tentar entender o que você tem na mão. O que aquilo pode efetivamente... primeiro você tem que entender o que você faz, coisa que é muito negligenciada, né? E depois você começa a entender como você pode oferecer para a pessoa e se aquilo é bom para ela. Se não for bom para ela, não faça. É muito lógico isso, né? Eu vejo muitos vendedores de imóveis, por exemplo, que eles não querem falar do problema do apartamento que ele está vendendo. Fala do problema, fala, porque você está sendo verdadeiro, né? Exato. Então essas coisas eu acho que... Agora, o processo de vender, ele é bem científico. Eu fiz vários treinamentos assim, pesados, de você conseguir ser objetivo, ser claro. Então, olha, um monte de coisa. Cosme, mas então, isso eu acho uma coisa muito palpável, muito interessante, porque... a arte também, você precisa ter esse olhar, né? O vender e a arte, ela... Por exemplo, só para a gente caminhar nesse caminho, para a gente vir para o programa, mas, por exemplo, você foi um cara que venceu essa questão de venda. Você, como é que foi? Para onde você foi? Quais foram os caminhos que você tomou nessa profissão que é vender? E o vender... tem que ter técnica, tem que ter, como você acabou de dizer, né? Você tem que saber do seu produto, você tem que entender a necessidade do teu interlocutor para ver se ele precisa mesmo daquilo, se não, né? Isso deixa um pouco o projeto um pouco mais fácil, né? Não, e você, na verdade, você tem que entender o que você está fazendo e tal, mas dentro desse processo você vai tendo promoções e tal, e você lida com gente. O tempo inteiro, O tempo inteiro. O vender... a vida é feita de você falar com pessoas, né? Então, a gente sendo objetivo, conseguindo entender, tem o senso de proporção das coisas, você começa a administrar. Tudo é bom senso. Sim. Bom senso. E as coisas vão se encaminhando em cima dessa linha do bom senso, né? E é assim que eu fiz minha carreira. E aí você... Como é que foi? Então você foi vendendo. Quando é que você começa a voltar a pensar como o menino lá do Bexiga? Esse foi o momento, porque tinha minha família, vários problemas, crises, saúde, problemas de todo tipo, né? E teve um momento que eu sempre fui super-homem, né? Eu ajudava todo mundo, mas eu não estava me ajudando, porque, na verdade, eu estava meio que fingindo que estava forte. Sim. Até que houve um momento em que eu tive que ajudar numa situação muito grave, uma situação e tal. E aquilo me pegou, me deu uma depressão. Fiquei deprimido. Deu síndrome de pânico. Pânico. Aliás, as pessoas, né, não dão muita atenção para esse tipo de comportamento, né? E a síndrome de pânico foi uma coisa boa que me aconteceu. Foi aquele presta atenção que eu tomei para olhar para mim, né? E eu fui fazer terapia. Eu me lembro que no momento que eu fui fazer terapia, o terapeuta, ele estava numa paz,
desesperadora. Um rapaz que acaba irritando. Não, eu cheguei lá, que é típico, né? Aquela gravata, Gravata. querendo chorar no colo dele. E ele me fez uma pergunta. Essa pergunta me derrubou. Ele disse o seguinte: o que você faz que você ama? Né? E eu não consegui dizer nada para ele. Porque não adianta falar, amo meus filhos, amo minha esposa. Não é isso. Né? Não. Eu saí dali, eu tive uma crise de choro de 1 hora, urrando no carro, assim, Sozinho. sozinho. Porque por não ter conseguido a resposta. Eu travei. A resposta Porque eu não tinha. Mas isso é bacana, porque muitas vezes a vida vai te levando Foi o que aconteceu. numa tocada É. que você não para ver exatamente o que é que você quer, o que é que você... Porque qual é o teu caminho. eu era mantenedor, né? Eu era aquele cara que defende. Porque nós, como cidadãos, nós não estamos muito acostumados ou incentivados a cuidar da gente, da nossa arte. Sim. Você encontra muita resistência quando você vai fazer alguma coisa para a arte. Né? Sim, Porque sem as dúvida. pessoas não entendem. O preconceito é muito grande, A né? família não entende, as pessoas não entendem, o cara é louco, etc. E aí eu voltei. Eu fiz uma espécie de um exercício assim sozinho, né? Uma regressão comigo. E eu comecei a lembrar do Cosmo, do Bexiga, do cinema da ideia do cinema paradiso lá do Rex. O Cosmo criança, né? Criança que gostava de cantar. E eu tomei uma decisão. Comprei um piano, falei, vou aprender piano. E comecei a aprender piano, tal. Estudei 5 anos. Só que eu tinha que me apresentar aquelas apresentações de escolinha. Sim, Escola, né? Sim. Mas eu falei, não, você vai cantar, você vai tocar. Eu não queria. Eu falei, tá bom, eu vou tocar, mas vou cantar também. Sim. Aquele momento que eu comecei a tocar e cantar... Mas você ainda estava levando a tua vida paralela, a tua vida profissional. Sim, sim. Esse estudar foi uma coisa paralela. Paralela. E aí começa a pegar, né? O bicho começa a... Foi pegando. Porque aí uma pessoa me fez uma pergunta. Bom, Vamos lá. voltando do chororô, né? Chororô. Você conseguiu chegar à resposta do que o terapeuta fez para você? O que você amava? Você chegou a entender, né? e pensar sobre o assunto? Pensei e, na realidade, uma lição que eu aprendi é assim: leve a sério tudo que te falam. Se você respeita a pessoa, Chico, se você me falar, fizer uma observação, eu levo a sério e penso no que você fala. Eu vejo que muitas pessoas negligenciam, né, o que é falado. Se eu respeito você e você me fala, eu levo a sério a sua observação. E eu levei a sério a observação dele. E eu encontrei, voltei no tempo e eu me lembrei do seguinte: quais as coisas que eu queria fazer na época, né? Aliás, quando eu tinha 5 anos, o que eu fazia que realmente eu adorava? Que era gostoso, né? Eu adorava abrir gaiola para o passarinho fugir. Eu gostava de ficar equilibrando coisas assim, copo, garrafa, argolas, montar alguma coisa que fosse disforme, mas que fosse capaz de montar. E eu gostava de ficar no pianinho, que tinha um pianinho de madeira, aqueles pianinhos antigos, né? Lá, eu entendi quem eu era. Eu falei, eu sou um cara acostumado e tenho um certo prazer em lidar com coisas complexas. Eu gosto de libertação, de libertar no que eu puder. E eu me vi no pianinho, fui estudar piano. Piano, de novo, quer dizer, a criança que ficou lá atrás. Que ficou lá atrás. E aí eu comecei a estudar piano e eu fui encontrando comigo. E o dia que eu cantei, eu percebi que as pessoas deram era um lugar grande, mas as pessoas pararam. E eu me senti tão bem cantando. Que eu falei, por mais estranho que possa parecer esse caminho para todo mundo, esse é o meu caminho. Então,
foi aí que eu comecei a me capacitar para fazer isso. Que interessante. Bom, deixa eu falar com nossos teleinternautas aqui. Bom, você que está chegando agora, hoje eu estou entrevistando o Cosmo Brunetti, que é, né, um cantor, apresentador de um programa aqui, o Fino da Voz, né, que está começando aqui na UpTV, e nós estamos vendo uma história dele, que é uma história muito bacana. E se você quiser participar do programa, manda a sua pergunta, faça o seu questionamento, porque você me ajuda a sabatinar este rapaz aqui. Ô Cosmo, e é muito bem. Aí você começa a ver essa questão da música, e tudo bem, mas você trabalhava... Eu estou falando isso porque, assim, um dia eu também trabalhei numa empresa, e aí, assim, as pessoas que nos cercam, né? Todo mundo tem um pouco de preconceito em relação ao artista. Como é que você começou a perceber essa história dentro, né, do teu universo de trabalho? Essa questão que você já estava começando a inverter. Quer dizer, o cantar já estava te dando um prazer diferente. E você, pelo que eu estou entendendo, você já estava numa posição estabilizada, né? Como é que é esse caminho, esse meandro? Não, isso é muito interessante, porque eu comecei a buscar... Que é difícil, né? Não, mas eu fui buscando a música como um prazer, nada profissional. Meu negócio era o prazer de praticar a música. Mas eu reparei também, eu tinha acesso a algumas coisas numa multinacional que eu trabalhava, falando com o médico da multinacional, ele me confidenciou que 90% dos funcionários usavam antidepressivos. Por quê? Porque a gente tem o mundo corporativo exerce uma pressão muito grande, né, em todo mundo, né? E isso é comum. Diz que na polícia também é uma coisa muito comum, né? Essa pressão que as pessoas sofrem, né? Porque uma pessoa, por mais que as pessoas não gostem que se fale isso, mas assim, a pessoa para trabalhar numa empresa hoje, ela tem que ser repetitiva, pontual e obediente. Com essas três coisas, ela vai longe. Mas ela também mata a criatividade da pessoa, mata, né? Porque as empresas muitas vezes não querem que você pense, né? E o que a arte, o teatro, faz as pessoas pensarem. Exato, é uma libertação. Então, quando né? você está tentando fazer alguma coisa que tem a ver com arte, nem sempre você é bem quisto ou bem visto. Você não é, né? porque você é uma figura estranha. Você é um cara que está falando uma coisa... não, olha, pega teu violão, teu pianinho, pega lá um estúdio, toca de fim de semana. Por quê? Por quê? Se eu quero fazer mais. E se de repente a vida vai me levando para encaminhar. Então, essa coisa de... E um terapeuta me falou, Cosmo, você é um barco maravilhoso, amarrado. Olha que coisa interessante. Que visão, né? Que visão, né? Porque o tempo inteiro a vida te aprisiona, né? A gente é aprisionado, né? Aqui, não somos nós aqui psicólogos, mas vamos vendo esse depoimento, a força tem esse depoimento de um empresário, né? de um alto escalão de uma empresa, aprisionado, né? Muitas vezes nós somos aprisionados pelo sistema e isso nos deixa muito triste, muito infeliz, né? E se você não tomar cuidado, você acaba se enrolando, né? E aí eu tive a síndrome de pânico. Provavelmente por isso. E aí eu resolvi, porque é muito fácil tomar remédios alopáticos que enganam o teu cérebro, né? Eu fui para a homeopatia e resolvi enfrentar. Eu passava noites assim, como se fosse um ex-drogado, né? Eu suava, tinha um medo enorme das coisas, uma coisa insana. Mas esse processo foi muito bom para mim. Esse foi um processo que deu uma rachada no processo como na minha vida. No paradigma, né? No paradigma. Você quebrou um paradigma. Quebrou, e aí eu cada vez fui mais pro piano. E que é uma maravilha, porque se você se encontra, aliás, você, qualquer um de nós, né? Vá para um instrumento, porque o instrumento é uma coisa que liberta a gente. Este momento de criação é uma coisa maravilhosa. Me conta isso. E aí você se apoiou dentro do piano. Isso. Aí chegou um momento que eu falei, puxa, mas eu preciso aprender a cantar direito. Né? Eu sabia cantar, mas não sabia, né? Aí eu comecei a fazer aula aqui, aula ali, até eu conheci uma grande cantora
E ela Quem começou a me é dar... a grande cantora? A Cláudia. Que é uma grande cantora Grande, mesmo. grande, né? grande, Grande, né? grande, Grande, né? Uma gigante, né? E ela começou a me dar aula de canto e tal. Eu era o único aluno dela. E era um espetáculo, né? E aí, eu fiquei dando... Eu, ser uma pessoa de marketing, eu fiquei dando palpite na vida dela, né? Porque você acaba misturando também as duas coisas, Até né? porque eu tive dificuldade em achá-la no Facebook. Eu falei, mas... enfim, eu comecei a dar palpite. Aí um dia eu fui num show dela, e ela falou, Cosmo, você não quer ser meu produtor? Ela está me dando aula ali. Eu falei, tudo bem, só me explica o que faz um produtor, que eu não tenho a menor ideia. Não tenho ideia. Aí nós fomos conversando, aí eu fui usando o que eu aprendi com o marketing para ajudá-la no processo. Aí até nós, enfim, fiz todo um estudo mesmo, né? Falei, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer um show que te desafie, que seja legal, que mostre o melhor do jazz, o melhor da música brasileira, o melhor do cinema, o melhor da Broadway e tal. Fomos montando e quando nós montamos, fomos ensaiar e tal. E aí ela falou pro maestro, não, mas o Cosmo vai cantar. E eu como já estava naquele processo de que vier o traço, tô nem aí se vão gostar ou não, eu cantei aqui no Teatro Municipal. Junto com ela? Junto com ela. Que é uma honra, né? É uma honra. Uma honra, né? E um grande desafio. Quer dizer, essa história também acabou, isso ainda estava dentro da empresa. Mas até aí, eu estou na empresa e tal. E quando eu cantei, justamente a música que ela escolheu para eu cantar era Um Sonho Impossível. Que tem também tudo a ver, Tudo a né? ver comigo, tudo, né? Tudo a ver com esse momento que você Tudo a ver estava comigo, vivendo. porque eu sou escultor também, e eu fiz uma escultura, que é um Don Quixote, baseada numa escultura que meu pai fez do Don Quixote, né? Então eu cantei a música Don Quixote e cantei a música do Les Miserables, Sim. Bring Him Home, e para minha surpresa, quando eu cantei lá no Teatro Municipal, eu fui aplaudido de pé, né? Porque lá eu joguei tudo. E que é interessante, né, esse momento, né? Porque você, até então, nunca tinha tido uma experiência, né, de palco, não é? E quando você tem essa oportunidade, você agarrou, e logicamente que você teve competência, porque logicamente a Cláudia não iria dar uma chance dessa se ela não te conhecesse, se ela não acreditasse, né? E muitas vezes a gente não acredita no nosso próprio talento, né? Na nossa própria capacidade. Então você que está aí sentado, né, vendo o programa, pensa nisso, né? Muitas vezes uma oportunidade chega na tua vida e você tem que agarrar com tudo e se preparar para esse momento, né? Nós temos que estar sempre com a mala pronta para poder fazer as coisas, né? Para poder atacar, né? E você teve essa chance. Eu tive, e naquele momento, para ser honesto, quando eu comecei a cantar, eu olhei para aquela luz que fica. Sim, que é uma luz. Aquela luz, eu fui para dentro daquela luz. E eu tenho a sensação até hoje, eu não me lembrava onde estava. Então eu comecei a cantar, ainda mais Um Sonho Impossível, e eu coloquei um texto antes do Sonho Impossível que tem a ver com uma mensagem espírita que eu recebi, com o texto que o Paulo Altran falava, e que virou uma marca minha. Eu falo alguns textos antes de algumas músicas e tal. E para minha surpresa, foi fantástica, assim. Eu fiquei muito chocado que o teatro aplaudiu de pé, né? E essa sensação, ela não tem dinheiro que paga aquilo. Eu né? nunca imaginei que fosse passar por isso. Aí, mas até então, era uma coisa assim, eu tô indo, né? Quando nós saímos do Teatro Municipal aqui de Santo André, o maestro me chamou no canto, no estacionamento. Nós fomos numa pizzaria, comemorar, tal, que foi legal. Era aniversário da cidade de Santo André. E ele falou, Cosmo, você tem que fazer um show sozinho. Aquilo me soou mais ou menos como alguém fala assim, você vai ser astronauta. Vamos ser astronauta? Vamos brincar ideia. Não, quer fazer um curso de astronauta? Eu falei, De novo, a vida inteira a gente vai sendo desafiado, né? Desafiado. Não, mas aquilo foi muito chocante. Eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, mas Davi, as pessoas vão ficar 2 horas me ouvindo. Eu achei uma coisa tão estranha, tal. Ele falou, Cosmo, faça um show. Escolha 20 e poucas músicas e faça um show. Aquilo foi uma quebra de paradigma. Porque muda
tudo, né? Mudou tudo. Porque assim, tira desse não empresário, mas desse executivo, para ele vir para outro mundo, né? Quer dizer, uma oportunidade, né, para vir para outro mundo, né? Não, e aí eu pensei assim, eu fiquei pensando, né? Fiquei maluco com isso. Eu falei, bom, tá bom, então deixa eu imaginar o que eu cantaria, né? Aí eu voltei aos 5 anos de idade. Que maravilha. Ao Nat King Cole. Eu falei, eu vou cantar aquelas músicas que eu amo. E Nat King Cole, tinha Tony Bennett, Frank Sinatra, aquela coisa toda. Eu montei um show com 22 músicas. Nem bis eu coloquei, porque eu achei que não teria, né? Não teria. Tanto é que eu tive que cantar uma outra música, uma música que eu já havia cantado para fazer o bis. Para minha surpresa, a casa estava cheia. E foi aonde, Cosmo? Foi no Painel Cultural. Era um lugar muito legal, lá no Brooklyn. Era um point mesmo de artistas. De artistas. E eu fui lá. Estava lotado. Até porque eu sempre procurei ajudar as pessoas, sabe? Eu gosto muito. E, enfim, estava lotado. Aí eu cantei o show, as 22 músicas. Cantei lendo as músicas, aquela coisa toda, né? E fui muito aplaudido, teve bis e tal. Mas demorou para eu entender que... Que você já estava entrando num outro... Eu não entendi que eu estava entrando, né? A arte, ela é uma coisa maluca. É louco isso. Porque você entra, né? E é uma coisa que hoje acredito que você não consiga mais viver sem. Eu sou cantor. Eu sou artista. Hoje você é artista, né? Eu sou artista. Eu não sou outra coisa. Outra coisa, eu uso uma experiência que eu tenho. A experiência adquirida nesses anos todos. Que me ajuda muito. É isso que eu ia falar. Porque isso também ajuda você nessa própria tua carreira que você está... Me ajuda muito. Porque no momento o artista tem aquela coisa, não, o artista é desorganizado mesmo, tal. Não, tá errado, né? Tá errado. Tá errado. Você tem que se organizar. Não, é respeito, né? Sim. Então eu faço o roteiro do show, tal, e vou fazendo. E enfim. E aí eu comecei a fazer shows. Isso de uns 5 anos para cá. E eu faço, em média, 40 shows por ano. 40 shows por ano. Inclusive, já começando, teve uma pergunta aqui do Gilson, de São Caetano do Sul, aqui do Grande ABC. Para você que não conhece, o Grande ABC é uma cidade aqui da Grande São Paulo. Ele diz assim, eu não conhecia, mas bonita a sua história, parabéns. O Gilson, Gilson, de São Caetano. Obrigado. Gilson, muito obrigado. Muito gente, obrigado. assim, é uma história diferente, né, porque ela é invertida, né? Ela é invertida. Ela é invertida, porque normalmente as pessoas passam, muitas vezes a pessoa passa a vida inteira e não entende, né, um caminho, né? Talvez a felicidade, às vezes, Cosmo, eu queria te perguntar isso. Será que a gente não encontra tanta gente infeliz no meio por aí, pela vida, por falta de não ouvir um pouco essa alegria interna, essa força que a gente tem dentro de si? É verdade. O que você acha? Eu acho que existe um condicionamento nas pessoas. Um condicionamento de que você tem que fazer... Tem que ganhar dinheiro, tem que viver a vida, tem que... e que você não pode ser feliz. Sim. Não é? Não, você tem que... Não, mas vai ser feliz. Não tem aquelas coisas... Tá rindo muito, vai chorar daqui a pouco. Sabe, coisas que estão... Sempre tem uma pressão... Uma pressão... Para que você não seja feliz. Para o menos. A gente não pensa para o mais, né? Exatamente. A gente pensa para o menos, né? Exatamente. Então, eu acho que esse condicionamento, que eu também tinha... Tá, me conta, que essa alegria que você acabou tendo, ela te tirou daquele estado de depressão? Totalmente, não. Como é que foi esse processo? Sabe aquela história que eu falei de abrir gaiola para o passarinho fugir? Sim. Eu era o passarinho. Você era o passarinho. Entendeu? Porque a gaiola, a vida me colocou... Que coisa maluca, né? Porque você era uma criança que soltava passarinho. Soltava, né? Passarinho. E aí acaba tendo num determinado momento da vida, essa mesma sensação Exatamente. De ser o passarinho, né? Não, é porque falava, não, mas o passarinho vai morrer, senão... Eu falei, tudo bem, mas aquele morre voo livre, que ele né? deu, aquele voo que ele deu é vida. Né? Sim, sem dúvida. E assim eu acho que nós temos que nos comportar, porque as pessoas vão colocando muitos obstáculos para a gente ser feliz. Na verdade, eu acho, particularmente eu acho, que a vida tem muito não.
Muito não. Muito né? não. Desde quando você é criança, não faça isso, não pega isso, não, você vai se machucar, não. A gente tem um não muito forte no nosso sentimento, encravado dentro da nossa vida, né? O que você acha disso? Que mata a nossa alma. Por quê? Eu tenho um pensamento. Na realidade, os processos governamentais de toda a ordem, essa luta pelo poder, faz com que você, como cidadão, não questione. Sabe? E quanto menos você questionar, melhor. Por isso que o artista é a antena da humanidade, né? O artista pensa, o artista vai tendo insights, ele age diferente, porque ele está buscando um caminho. E isso contraria os interesses, né? Não é bom, né? Por isso que tem muito não. Né? Essa coisa você quer fazer um empreendimento de alguma coisa? As pessoas, você não vai conseguir. Não vai conseguir, não é isso. Você não vai conseguir. Então, eu aprendi com o tempo, eu fui vendo que é possível. E quando eu entendi que eu era um cantor, um artista, e eu procuro fazer o melhor que eu posso em cada show, e você vai estudando, vai aprendendo e tal. Você vai vendo a reação das pessoas que te entendem também, né? Sim. Que te seguem e tal. E isso é um processo libertador. Então, o que eu acho que nós temos que fazer, como cidadãos, como pessoas, com responsabilidade, correr atrás do nosso sonho. Não adianta também largar tudo. Né? Porque você tem que comprar arroz, feijão e tal. Mas se você colocar como método na sua vida uma parte do seu dia e se dedicar mesmo a isso, ao que você ama fazer, que foi a pergunta que o terapeuta me fez, que me derrubou. Não, mas que essa pergunta desse médico, ela é maravilhosa, né? O que você faz que você ama, né? Você, teleinternauta, o que você ama? O que você ama fazer? Né? Essa pergunta eu acho que é fundamental, né, para esse desenvolvimento da gente, né? O que você faz? Você gosta do que você faz? Se você não gosta, meu amigo, muda. Muda porque a vida é muito rápida, né, para a gente ficar martelando numa questão. Cosmo, a gente já está quase finalizando. Puxa, porque o Guilherme Dias ali na técnica já está dando a bandeirada, né? Mas eu quero ouvir mais um pouco de você. Assim, qual é o dia que você fala, chega, eu vou cuidar da minha vida artística, chega o mundo corporativo, eu não quero mais? Porque também é uma atitude séria, né? Antes de você responder, nós temos aqui uma pergunta aqui de um fã seu, né? O Bruno Brunetti, parece que deve ser alguém que você deve conhecer não sei quem muito bem, né? Mundo, né? Tem muito orgulho, né, de participar da vida desse grande sonhador, um cara que materializa a felicidade, né? O Bruno, ok. Eu acho isso, a gente tem que materializar, obrigado, viu, Bruno? Materializar a felicidade. Nós podemos, é possível, vamos ser diferentes, porque o que cada um de nós faz de melhor, que não era esperado, ajuda no inconsciente coletivo que nós temos, né? Então, que seja o mínimo, mas a junção disso faz com que tudo melhore. Então, eu acho que esse é o grande caminho que a gente para a humanidade, não é? Para a humanidade. Para a humanidade. Porque o que você está dizendo aí é uma questão assim de humanidade mesmo, porque muita gente a gente vê infeliz no que faz, né? Isso a gente tem uma sociedade muitas vezes, né, triste. Uma sociedade muitas vezes cansada, assim, a gente não tem essa alegria, né? E a gente vê aqui, né, um exemplo de uma mudança de comportamento, né, de uma pessoa que passa uma vida inteira dentro do mundo corporativo e dá chega e salta para esta corda bamba que é fazer arte. Mas eu aprendi assim com outro médico. Ele falou, Cosmo, isso acontece muito nas empresas, mas acontece nas vidas das pessoas. Se você está infeliz, a tua alma, o teu corpo está aqui, tua alma está lá longe. A natureza dá um jeito de juntar os dois. Como? Pela doença ou pela morte. Que profundo, hein? Profundo. Então, se você não está fazendo alguma coisa que você ama, cuidado, né? Você vai ficar doente, na melhor hipótese, né? Na melhor, né? Na melhor hipótese. Na melhor. Na melhor hipótese. Então, faça o que você ama. Seguindo pelo pensamento desse médico, né?
que era um médico super bom e lidava com os problemas. Aquele médico que está no meio da multinacional e está vendo as coisas acontecerem. E tá vendo o circo pegar fogo, né? Está vendo o circo pegar fogo, está vendo as pessoas sendo fritadas. E pela insegurança, né? Porque você também... Aliás, como a vida, né? Ela é insegura, né? Você não tem uma segurança de nada. Né? Aliás, o que é seguro? Nada é o seguro. que é seguro? Aquele emprego, eu vi o Jim Carrey falar uma coisa, ele falou, meu pai decidiu por um caminho seguro. E 8 anos depois ele foi despedido daquele emprego seguro. Seguro, né? Exato, né? Muitas vezes a gente prefere, né, estar num emprego firme, seguro, mas ele é firme, ele é seguro, né? Será que você está ouvindo o seu coração? Você está ouvindo a sua alma, né? Se você não tiver 100% fazendo aquilo, tudo que você pode, não está seguro. Tá. Ó, nosso tempo está esgotando. Eu ainda quero falar do programa, um pouco do programa. Eu queria que você me contasse um pouco dessa alegria que eu imagino, né? Está sendo para você também um novo desafio que é ter um programa e também discutir com cantores todo esse caminho, né? Toda essa trajetória que você está dando uma oportunidade para que as pessoas apareçam também, né? Na verdade eu sou fundador junto com outras 2 pessoas. De onde veio a ideia do programa? Justamente de um movimento que nós criamos que tinha um fim democrático, sem fins lucrativos, chamado O Fino da Voz, que era um ajudar o outro, era isso. Olha, você vai fazer um show, você está preocupado, qual é a angústia de quem vai fazer um show? Será que vai ter público? Né? Sempre acho que a angústia do artista é público. É o público, não é verdade? Sim. E nós começamos a nos juntar para encher o teatro, encher a casa, que aquela pessoa bacana vai cantar. Bom, nossa vida mudou de cabeça para baixo, porque nós começamos a ter... Imagino. Mas o fato de você ir lá, e quem faz show, você que é artista, você sabe, cada pessoa que chega para te assistir dá uma aquecida no teu coração, não dá? Sim, porque essa pessoa ela saiu da casa dela, ela pensou em você, ela passou por uma série de coisas. Eu sempre falo, esse respeito com o teu público é uma coisa que eu sempre tive muito, porque a pessoa saiu da casa dela, ela pegou o carro dela, ela enfrentou o trânsito, ela enfrentou uma série de coisas, ela bateu o carro dela foi roubado, enfim, uma série de coisas para te ver. Então, esse respeito que o artista tem que ter com o público, né, é fundamental, né? E hoje temos o programa às 20 horas, o objetivo do programa é reverenciar o artista. Então, o programa está de que dia? Hoje, terça-feira, 20 horas. Eu já puxei o Cosmo hoje antes aqui para a emissora. Já puxou, já me agarrou. Mas como a gente... Putz, eu estava querendo muito bater esse papo, assim. Vontade de ficar mais tempo com você. É que o Guilherme não deixa. O problema é o Guilherme. O Guilherme, dá um jeito. Guilherme, a Liliana já está chegando lá para dando a bandeirada. Mas enfim, então, assim, eu recebo as pessoas, eu conto um pouco da vida da pessoa, mas é 1 hora falando, né? Como você está fazendo aqui comigo, com o maior carinho. A pessoa canta 4 músicas, o artista... Eu nem pedi para você cantar, hein? Ainda bem. Mas o próximo você vem e canta. Não, o próximo... E aí a pessoa... E no final eu faço algumas perguntas sobre vida, como você está fazendo, para reverenciar como você está fazendo comigo. Está sendo uma alegria para mim estar aqui. E a pessoa deixa o contato, deixa tudo, e a AppTV disponibiliza aqui a imagem no YouTube, 4 horas depois, né? Que é um diferencial aqui da AppTV. Então eu recebo porque eu acho que a gente tem que fazer o melhor pelo outro, é isso. Quer dizer, eu acho que esse trabalho, este programa, também tem um olhar de cooperativa, né? De cooperativar com o universo artístico. Porque eu tenho minha religião, como todo mundo tem a sua religião e tal, mas não adianta você só falar, você tem que fazer, né? Tem que fazer. E quando você faz, você está praticando esse bem-querer, esse amor ao próximo, né? Na prática, eu acho que é isso. Tá bom, é muito legal você falar assim, eu faço isso, mas faz o quê? Qual né? Então é mais ou menos por aí que eu penso e ajo e estou muito feliz com essa oportunidade. Então o programa toda terça-feira, que hora que vai ao ar? 20 horas ao vivo. Às 20 horas, o Fino da Voz, um programa que está bombando aqui. Tá né? mesmo, tá bacana. E é sempre importante dizer também, né, que a AppTV
está abrindo esse canal para todos, né? Então nós temos aqui uma programação muito bacana, lembrando que tem uma grade de programas, nós temos o programa de coach com o Rogério, o Tonhão com a pesca, né? Pesca e náutica, o Mundo da Anne, nós temos o programa de direito, enfim, né? O programa de educação também, né? A Missão Educar. Então, acompanhe os programas aqui da UpTV. Cosme, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu queria já, de antemão, agradecer a sua presença, o brilho nessa tarde de hoje, porque eu acho muito importante ver. E também, né, porque foi um programa diferente, né? Porque eu acho que nós já fizemos aqui no Cultura.com, acho que umas 100 entrevistas, e essa foi uma das mais diferentes pelo formato, né, pelo outro lado. Teve você e o Alex Camargo também, que foi um executivo que saltou para o mundo artístico. Olha, para mim, Chico, por conhecer você, a tua história, é uma honra mesmo estar aqui. É uma honra mesmo, mesmo. Não é brincadeira fazer o trabalho que você faz, 3 anos. Olha quanta gente você entrevistou e quanta ajuda você deu. Eu estou honrado, estou muito feliz. E eu sempre termino o meu programa fazendo umas perguntas, aquilo que eu comentei. Perguntas perguntas do Bernard Pivot. Sim. Né? E a última pergunta, ela é emblemática, que fala, se o céu existe, o que você gostaria de ouvir de Deus quando chegasse lá? Então, o que eu gostaria de ouvir de Deus é o seguinte, olha, você fez tudo o que você podia. Que eu acho muito bacana, né? Eu acho que cada um de nós tem que fazer sempre... Eu comungo dessa ideia, que eu acho que a gente precisa sempre fazer o melhor. Ou pelo menos tentar fazer o melhor. Né? Então, eu já te agradeço. Então, lembrando o programa Fino da Voz, aqui no UpTV, hoje, a terça-feira, às 20 horas, rente que nem pão quente. Nós temos a programação aqui. Você vai dar o seu tchau para o público? Dar a sua consideração final? Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui assistindo a gente e prestigiando cultura, tá? Isso me deixa muito feliz. Obrigado. É isso aí. Bom, gente, nós estamos terminando o programa. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. E lembrando que o programa daqui a pouco já sobe para o YouTube, aí você pode ver essa entrevista maravilhosa daqui a pouco. Pratique cultura. Tchau, até a semana que vem não, só depois do carnaval agora. Boa, outra coisa, o carnaval, cuidado com o carnaval, hein? Use camisinha sempre, hein? Tchau.